Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, a partir dessa semana que nós retomamos, né, os nossos estudos, eu vou enviar para vocês algumas sugestões na plataforma Ensa e além das sugestões para acrescentar os PETs, eu vou enviar a correção da atividade, tá? Eu vou procurar detalhar bem na explicação e mesmo assim, se vocês tiverem dúvida ainda, vocês podem me mandar uma mensagem, tá? Estarei aqui para respondê-los. Vamos começar aqui com a questão número 1. Observe a representação do sistema 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fases em cada um é respectivamente. Primeiro, toda vez que aparecer em química a palavra sistema, o que ela está se referindo? Ao seu objeto de estudo que você vai analisar. No caso dessa questão, o meu sistema são esses 3 recipientes, tá? Então, eu tenho o sistema 1, 2 e 3. No sistema 1, eu tenho óleo, água e gelo. No sistema 2, eu tenho água gaseificada e gelo. E no sistema 3, eu tenho água salgada, gelo, óleo e granito. Ela está me perguntando quantas fases que eu estou vendo em cada sistema. Está bem nítido no desenho aqui que o sistema número 1, eu estou vendo a água, eu estou vendo o gelo e estou vendo o óleo. Tá? Então, nesse sistema 1, eu tenho 3 fases. É muito importante ressaltar que, apesar de ser 3 fases, eu tenho apenas 2 substâncias. Quais são elas? É o óleo e a água. Por que 2? Porque o gelo e a água é a mesma substância, mas em estado físico diferente. Às vezes cai questão assim para falar quantos componentes e quantas substâncias, tá? Vamos ficar de olho. Sistema 2. Eu vejo a água, eu vejo as bolhas de gás e eu vejo o gelo. Então, eu estou conseguindo ver 3 coisas diferentes. Cada coisa que eu vejo é uma fase, então eu tenho 3 fases. No sistema 3, eu vejo a água, mas não vejo o sal, porque o sal está dissolvido na água. Então, a água salgada, eu consigo ver apenas uma fase. Mas, eu consigo ver o gelo, 2 fases, eu consigo ver o óleo, 3 fases, e eu vejo o granito. Só que o granito, pessoal, é uma rocha e ela é formada por esses 3 minerais aqui, mica, quartzo e feldespato. Cada um tem uma tonalidade diferente. A mica, por exemplo, ela tem uma tonalidade cinza mais claro, o quartzo cinza mais escuro e o feldespato, ele dá tonalidade diferente ao granito. Tem verde, tem preto, tem creme, tá? Por isso aí uma grande variedade de granito que a gente tem no mercado. E na natureza, óbvio, né? Eu falei no mercado porque a gente utiliza aí muito em casa, né? Em bancadas, pias, etc. Então, aqui, ó, se no granito eu consigo ver 3, mais uma da água com sal, 4, mais uma do gelo, 5, mais uma do óleo, 6 fases. Então, a resposta aí será a letra E. Questão número 2. Considere os seguintes sistemas. Eu tenho o sistema 1 aqui, que ele é formado por gás nitrogênio e oxigênio. Escrevi a fórmula molecular dos dois aqui, N2 e O2, tá? Os 2 gases são uma molécula diatômica. Então, eles têm que ter esse subíndice aqui, 2, tá? Gente, a mistura de gases sempre será um sistema homogêneo. Eu não consigo distinguir um gás do outro, mesmo porque eu não consigo nem ver, né? Tá na forma aí gasosa.
Etanol hidratado. Quem que é o etanol? O etanol é o nosso álcool, tá? O álcool, a forma molecular dele é essa, mais a água. Um é infinitamente solúvel no outro, então sempre vai formar um sistema homogêneo, independente da quantidade que eu colocar. Eu tenho aqui a água e o mercúrio. A água e aqui é o mercúrio, que é a fórmula dele, o símbolo, né, desse metal, que é Hg. E metal mais água não se mistura, então eu vou ter aqui um sistema heterogêneo, onde eu vou ter mais de uma fase. Assinale a alternativa correta. Os 3 sistemas são homogêneos. Nós vimos aqui que está errado, que o último é heterogêneo. Letra B. O sistema 1 é homogêneo, ok, e é formado por substâncias simples. O que são substâncias simples? São substâncias formadas por apenas um tipo de elemento químico, N2, O2, Hg. As substâncias compostas, elas são formadas por mais de um tipo de elemento químico. Então, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio. No caso da água, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, substância composta e substância simples. Então, essa aqui tá certa, ó. O sistema 1 é homogêneo e formado por substâncias simples. O sistema 2 é homogêneo, ok, e formado por substâncias simples e compostas. Errado, são as duas compostas. Letra D, o sistema 3 é heterogêneo, ok, formado por substâncias compostas. Essa aqui é composta, mas essa aqui é simples, por isso está errado. Letra E, o sistema 3 é uma solução formada por água e mercúrio. Pessoal, toda vez que eu falar em solução, é uma mistura homogênea, tá? Se é uma mistura homogênea, eu consigo ver apenas uma fase. Então, ela está errada, pois não é uma solução. Resposta letra B. Questão 3. Assinale as alternativas que apresentam misturas homogêneas. Justifique sua resposta com os dados conceituais do desenho. Letra A. Eu tenho aqui água mineral, né? O que é água mineral? É a água, H2O, misturado nos sais minerais. Sendo que os sais minerais são solúveis nessa água, eu não consigo vê-los. Sendo assim, vai formar uma mistura homogênea. Tem o ferro é uma substância pura, ele não é uma mistura, tá? O aço, gente, é uma mistura entre carbono e ferro, é uma liga metálica. E eu não consigo olhar para o aço e distinguir nele o carbono do ferro, tá? Eu vejo uma única fase, então é uma mistura homogênea. A salmoura é a água mais cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Cloreto de sódio totalmente dissolvido na água, não consigo distingui-lo, então mistura homogênea. Refrigerante, água, corante, açúcar, etc. Também eu não consigo distinguir uma fase da outra, eu vejo uma coisa só. Se eu vejo uma coisa só, é uma mistura homogênea. A gasolina, gente, é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Então, eu tenho cadeias carbônicas com 6, 7, 8, tá? É uma mistura, só que eu vejo uma fase só. Então, é uma mistura homogênea. O ouro 18 quilates também é uma liga formada por ouro mais cobre ou ouro e prata, na proporção de 75% de ouro e 25% de cobre ou prata. Adiciona-se cobre ou prata ao ouro para dar maior dureza a ele, porque o ouro é muito macio. Então, se fizer o ouro puro, o objeto seria muito
macio, quebradiço, né? Ia ser mais fácil de amassar, vamos dizer assim. O leite, gente, nós vamos prestar atenção aqui, ó. O leite, sangue, são todas substâncias que, apesar de parecer homogênea, ela é heterogênea, tá? Então, aqui, ó, o leite é formado por água, vitamina, proteína, gordura, enzima. Coloquei aqui 3 pontinhos para vocês saberem que tem mais coisa, mas basicamente é isso. Só que quando eu coloco o leite para analisar em um microscópio, eu consigo ver as moléculas de gordura. Se eu consigo ver as moléculas de gordura misturadas aqui, eu vejo mais de uma fase. Então, eu tenho um sistema heterogêneo. Pessoal, é isso aí. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Faça a relação das colunas e justifique sua resposta. Então, nós vamos relacionar aqui a coluna 1 com a coluna 2. Antes aqui, eu coloquei aqui um lembrete para vocês. Olha, uma solução bifásica é que eu consigo ver 2 fases. Trifásica, 3 fases. E uma solução, já falei no exercício anterior, mas vou reforçar. É um sistema homogêneo e ele é formado por mais de uma substância. Então, vem aqui comigo, ó. Eu tenho água, álcool e areia. A água e o álcool nós já vimos que são infinitamente solúveis. Então, ele forma apenas uma fase. A areia não solubiliza nos dois, outra fase. Então, eu tenho 2 fases para 3 substâncias. Mistura bifásica formada por 3 substâncias. Aqui eu tenho vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio. Eu tenho 3 substâncias, tá? É uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu não consigo distinguir uma fase da outra, né? Então, eu teria aqui uma fase só se eu conseguisse ver. Sal mais água. O sal mais a água... O sal é solúvel na água. Ele é infinitamente solúvel na água? Não, né? Ele tem aí uma constante de solubilidade, que é uma matéria que a gente ainda vai ver, viu? Mas, em quantidades menores, eu consigo dissolver o sal na água. Então, nós vamos aqui, ó, mistura líquida homogênea, constituída por 2 substâncias, que seria o sal e a água. Sempre que cair sal e água, gente, é mistura homogênea. Se o sal estiver em excesso e ele não dissolver, o exercício tem que contar para vocês. Próximo, água, areia e gelo. Eu vejo a água, eu vejo a areia e eu vejo o gelo. Então, eu tenho 3 fases. Mas a água e o gelo é uma única substância em estado físico diferente. Então, eu tenho 2 substâncias e 3 fases. Mistura trifásica formada por 2 substâncias. E aqui eu tenho o álcool hidratado, tá? Eu tenho o álcool e se ele é hidratado é porque ele tem água. Como o álcool e a água são infinitamente solúveis, ele vai ser sempre uma solução líquida. Questão 5, vamos colocar a mão na massa. Tem um videozinho no YouTube, que é um experimento aí de como fazer uma mistura homogênea e heterogênea. Bacana aí de vocês tentarem fazer em casa. Sugeri também lá na plataforma uma torre com diferentes cores aí, usando esse método de solubilidade. Com base no conteúdo abordado no livro didático ou em vídeo, explique com suas palavras, desenho ou exemplos de práticas experimentais a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Coloquei uma explicação aqui, que a diferença entre a mistura homogênea e heterogênea são números de fases, né? Vocês podem fazer aí do jeito que vocês quiserem. Um grande abraço e até a próxima.